De volta com TV O Esporte, e o esquema de delações premiadas ganhou codinomes bem familiares. É que os partidos que foram favorecidos com propinas da construtora Odebrecht ganharam codinomes de times de futebol. Os apelidos aparecem em algumas planilhas entregues ao Ministério Público Federal. Por exemplo, o Flamengo era o PT, o Corinthians, o PSDB, o Grêmio era o PDT, o Sport de Recife era o PSB e por aí vai. Os candidatos também receberam apelidos. Por exemplo, o candidato à presidência da República era o centroavante, o governador era o meia. Já os senadores ocupavam a ponta e os deputados federais e estaduais eram volantes e zagueiros. Aqueles que não tinham cargo eram chamados de goleiros. Eu queria saber só das nossas comentaristas, Ana Clara e Leilinha, que time é esse? Me falem, por favor. Parece que a corrupção e o futebol estão andando muito juntos aí, né? Infelizmente. E eu queria saber se juntassem, né, todos esses jogadores ia formar um time tão bom quanto a seleção brasileira, né? Para competir aí mundo afora. Bom, igual a nossa seleção, né, atual do Tite, eu acho que não ia se formar um bom time, não. Deixando bem claro, gente, só para entender que essa lista que saiu, os times, eles não deixam... Claro que eles estão envolvidos, tá? São apenas codinomes, assim como os cargos, né? As posições, né, dos políticos, né? Então, não tem nada a comprovar, não tem nenhum envolvimento, foram apenas codinomes que foram dados. Mas os políticos, sim, estão envolvidos, né? A gente está vivendo um grande circo sem palhaçada, né? Porque palhaçada faz rir. A gente ri no máximo do sarcasmo, porque... é bem difícil. Bem né? difícil. Lamentável a palavra mais correta. Lamentável e complicado segurar, né, tudo isso. Mas, com tantos exemplos de desonestidade pelo Brasil e pelo mundo, o Rodrigo Caio, do São Paulo, tomou uma atitude que não deveria nos causar nenhuma surpresa, viu? No fim do primeiro tempo da partida entre São Paulo e Corinthians, o juiz deu cartão amarelo para o atacante Jô por uma suposta pisada na coxa do goleiro Renan Ribeiro. Neste momento, o Rodrigo Caio se aproximou do árbitro e explicou que ele tinha sido o causador do choque e com o goleiro, né, no caso, e não o adversário, como, né, havia tido esse pensamento. O juiz cancelou o cartão amarelo e a atitude do jogador do São Paulo foi elogiada pelo próprio Jô, que disse que o futebol precisa disso. Aí, políticos, por favor, fica a mensagem, sigam o exemplo dele, mas que bom exemplo. Isso que a gente comentou, né, que a gente fez a leitura na nota, não precisava, gente, se admirar com atitudes como essa. Isso era para ser uma atitude comum, não só dentro de campo, como fora dos campos, na nossa vida. Infelizmente, nós que somos brasileiros, a gente reclama muito da nossa política, mas a grande maioria se corrompe por coisas bem pequenas. E esses lances do futebol são muito comuns, né? O jogador simular alguma coisa ali, levar vantagem. E eu lembro que até no jogo do Palmeiras, que foi antes do clássico, né? O Zé Roberto, um cara que tem idade para ser pai do Rodrigo Caio, diga-se de passagem, que simulou lá uma agressão, uma cotovelada que não ocorreu. E os jogadores todos foram em volta, quer dizer, em tempo de causar uma briga séria, por causa que você fingiu uma falta que não existiu, né? Aí vem o Rodrigo Caio, um menino, e tem essa superioridade de ser honesto, né? Sim. Que a gente tem que exaltar a honestidade diante de tantos exemplos ruins. E na entrevista, na saída do campo, de cabeça quente, depois de uma derrota no clássico, ele não faz nenhum alarde disso. Ele fala, não fiz nada demais. Então, para mim, aí é que foi mais superior ainda, né? O lance dele não querer alardear isso. E assim, a torcida ficou revoltada. Por quê? Porque o que acontece? O São Paulo perdeu o jogo, 2-0, né, nas semifinais do Paulista contra o Corinthians. E se o Jô tivesse levado esse cartão amarelo, ele estaria suspenso para a próxima partida. Ou seja, o Rodrigo Caio fez uma atitude extremamente nobre, foi honesto ali de todo, e ainda assim o seu time perdeu. Talvez, se ele não tivesse sido, aquele cartão amarelo pudesse ter gerado outras coisas. Mas que bom que ele foi. Inclusive, o Rogério Ceni... Até porque, né, Leila, o Jô fez o gol, né? Isso, exatamente, o Jô fez um dos gols. E o Rogério Ceni também foi a favor do seu jogador, né? Disse que ele estava correto no ato dele. Você sabe que só não entrou na súmula, rapaz, o juiz não colocou. Verdade, o juiz não colocou esse fair play, lá vai o play feio, eu ia falar ao contrário. Fair play dele, ele não colocou na súmula, não sei porquê, né? Enfim. Que coisa, não, mas não vai ficar inesquecível porque boas ações a gente lembra
por, né, várias datas aí, tá bom? E, ó, teve chocolate. Ontem foi, né, Semana Santa, todo mundo comeu aquele chocolatinho. E teve chocolate em pleno domingo de Páscoa. O ABC marca 4 gols e consegue largar vantagem para o próximo jogo da final do segundo turno. Vamos ver? Nesse domingo de Páscoa, abriram-se as cortinas para o primeiro ato da final do segundo turno do Campeonato Potiguar 2017. Charlie Chaplin disse uma vez que a vida era um palco de teatro que não permitia ensaios. Talvez seja por isso que, assim como na vida, resultados tão inesperados acontecem. 4-0 foi um pouco demais, não? As sirenes tocam, as luzes da plateia apagam e os atores da noite entram em campo, sem muita inspiração. Areis para o ABC tentou. GG, interpretando um peixe talvez, mergulhou para cabecear a bola para fora. Wellington, do Potiguar, dribla 3, invade a área e bate cruzado. Teria ele incorporado o personagem Robinho dos gloriosos tempos? O ABC volta a protagonizar a cena. GG toca curtinho na cobrança de escanteio para Erivelton, que cruza para Nando cabecear a bola para o fundo da rede. Começa o segundo tempo e Alvinegro amplia o placar. A bola cobrada no escanteio é afastada pelo Potiguar de Mossoró. O goleiro Rafael Dida se enrosca com o Nando e GG recupera a bola para marcar. Aos 14 minutos, mais um. Dessa vez, Erivelton se antecipa ao marcador e faz o terceiro do mais querido. Outra frase famosa diz que nada está tão ruim que não possa piorar. Adriano Pardal chega pela esquerda e cruza para a área, mas Joseph faz o favor de marcar contra o seu próprio time. Foi assim, fechou-se a cortina do primeiro ato do Campeonato Potiguar 2017. O resultado elástico para o ABC só aumentou ainda mais a vantagem do mais querido, que vinha para os 2 jogos precisando apenas do empate. O próximo jogo é agora quarta-feira, aqui na Arena das Dunas. Você pode estar se perguntando, quem foi o ator principal da noite? Deixa a coletiva do Geninho como resposta. Claro que dá para ir mais tranquilo. Não vou ser falso a esse ponto. O GG está se achando, está começando a se encaixar. Ele vem subindo de produção. Acho que também, como em relação ao Nando, ele pode melhorar. Eu não tenho nada a ver com a situação do Potiguar nem com a situação do América. Não vou falar nada da arbitragem, não. A arbitragem não é comigo. Geninho misterioso, hein, rapaz? Vai ser com 85% de aproveitamento, né? Levou a melhor, mas o Potiguar deu muita bandeira também. Quando teve as chances, não teve ou qualidade técnica ou não conseguiu mesmo ali finalizar e definir, mas teve algumas chances. O ABC achou 4 gols ali e poderia ter feito muito mais. Sim. E desperdiçou essa chance, mas também tá quase na mão ali, né? Dá pra dizer. Talvez. Tá. Tirando os 2 primeiros minutos ali do segundo tempo que o Potiguar tentou uma reação, o time foi completamente dominado pelo time do ABC, que sim tem muito mais elenco para jogar, e o fez, né? Assim como o Geninho disse, não tem nada a ver com a condição do Potiguar, não tem nada a ver com a condição do América, que estão brigando pela 3ª colocação geral do campeonato, né? Então acho que assim, o ABC fez o dever de casa, jogou uma partida bem feita, mas assim, o time do Potiguar também não apresentou muitas dificuldades para que ele pudesse não fazer, né? Poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, sim. A zaga ficou completamente entregue após o terceiro gol, pelo menos após o terceiro gol eu notei que estava completamente entregue, tanto que teve gol contra. Teve gol contra também. O goleiro teve infelizes saídas, foi bem difícil ali as saídas daquele goleiro. Mas falando em goleiro, eu queria até citar um posicionamento que não foi legal, o goleiro Edson, né, que foi provocado durante a partida inteira ali pela torcida do Potiguar, que fazia aquela coisa chata, né, que a torcida mexicana trouxe para o Brasil na Copa 2014, que é toda vida que o goleiro vai bater o tiro de meta, grita bicha. Né, e o Edson se irritou com esse fato e começou a se trocar com a torcida do Potiguar. Desnecessário. Né? E o Geninho ficou possesso com ele, disse que não era para ele fazer esse tipo de coisa. Inclusive ameaçou colocar o goleiro substituto, né, o Jota, com medo dele, né, levar um cartão ali, ser suspenso.
E é uma pena que o brasileiro tenha importado isso, porque a FIFA, ela não é a favor disso, inclusive a CBF também não é a favor desse tipo, nem de agressão. Em jogos da seleção já teve, e a própria CBF já foi punida. A CBF já foi punida. Então seria interessante que, né, principalmente em estadual, que a torcida é pequena, que todo mundo se conhece, não é legal esse tipo de coisa, não é legal em lugar nenhum, né? Mas principalmente aqui não é legal. E que o Edson tem a cabeça fria para entender que, enfim, a torcida vai estar ali naquela função dela de provocar o adversário, que ele não pode cair nisso. Agora, sobre a defesa do Potiguar, eu percebi que estava completamente vazada. Parecia até que o ABC ele aproveitava as oportunidades, né, de ataque do Potiguar para poder se dar bem no contra-ataque. Foi mais ou menos essa a impressão de vocês também? Quando eu estava assistindo o jogo, eu não sabia exatamente o que é que estava mais desarticulado no time do Potiguar. Se era o meio de campo, que não sabia, se não tinha jogador também de referência de ataque, só tinha um jogador isolado, então o meio de campo ficava meio que ali perdido, perdia as bolas no meio de campo. E que facilitou muito a vida do ABC no jogo, né? Que conseguiu criar bastante. Sim. Eu acho que o GG foi um jogo que ele pôde mostrar para a torcida que realmente, como o Geninho falou, ele está se achando, no bom sentido, né? Está encontrando seu lugar, seu jogo no ABC, mas que o Erivelton também mostrou. Sim, Erivelton foi um cabeça do ABC nesse jogo. Para o ABC, né? Que é o cara que pode ser muito importante na Série B, inclusive. Eu acho que ele foi, para mim, foi o articulador do time do ABC, claro, ali. Com certeza. Do ataque do ABC em específico. É verdade. O Pedrinho Albuquerque, o técnico do Potiguar, ele, óbvio, né, em suas palavras, ele falou que ganhar por 5 gols, 4, no mínimo 4 de diferença, né, vai ser difícil, aquele velho discurso, porém não é impossível, porque é um clube que vai para cima. Apesar dos pesares, é um clube que vai para cima. Teve as mesmas falhas do último jogo contra o Globo, repetiu as falhas, segundo ele, por uma questão emocional. Vocês acreditam que isso também foi interferência? O segundo tempo deixou mais claro isso? Que foi uma questão... Quando eles levaram o segundo gol, eles desabaram. Né? O time não conseguia mais criar nada, não conseguia sequer manter a bola ali no meio de campo e a zaga ficou completamente desprotegida, né? Então, acho que sim, foi um fator influenciável. Além de que o time do ABC é um time superior e ganhando foi cada vez mais para cima. Tá aí. E o Campeonato Potiguar ainda não terminou, mas o América já está pensando no depois. O clube fez uma verdadeira limpeza no elenco e dispensou 8 jogadores do elenco. Os zagueiros Daniel Felipe, Lucas Bahia, o volante Felipe Alves e os atacantes Lúcio Curió, Raul, Tony e Dija Baiano encerraram o contrato com o Alvirrubro. O América ainda depende do resultado do jogo entre ABC e Potiguar para definir sua situação nas próximas competições nacionais. E teve detalhe aí que, como a gente estava até comentando, né, no final de semana, que praticamente foram 11 ao total, né? 8 foram só agora, recente. Aí tem mais 3, deixa eu acrescentar aqui. O Michel Cury, que é o meia, o Ives e o Michel Benhame também, que volantes já saíram do clube. Exato, e falando que Dija Baiano, quando entrou ele no América, ele era grande promessa para tentar salvar o América, que já não estava em bons lençóis. O Dija Baiano era o último fio de esperança, né, Ana Clara? Bom, eu quero saber, com essa reformulação no elenco, eu espero que novos jogadores cheguem. E o novo treinador, né, o Leandro Campos, é um cara que tem um perfil mais de linha dura. Sim. E que saiba lidar com esses jogadores, né? Que pra gente ainda é uma incógnita qual o perfil, né? Porque o jogador que vai jogar a Série D, geralmente ele é a última opção, né? Quer ganhar bem também. Tem que ver se o América pode suprir isso, né? Ainda tem o Daniel, né? Tá falando um dos jogadores aí que a gente não sabe se vai continuar o contrato com a América ou se vai sair, que é o Daniel Moraes, que um jogador foi contratado ano passado, estava machucado, voltou, e nos últimos jogos ele fez 5 gols, né? A gente não sabe se ele vai permanecer ou não na América. Se ficar, vai ser bacana para ele se entrosar. O Leandro Campos, ele foi campeão com a ABC, né? Na série C, levou o ABC para a Série B, foi campeão, já esteve aqui, conhece o futebol potiguar muito bem. Agora, sim, uma coisa que a gente tem que salientar é a postura do time. São 40 dias que tem para fazer a estreia, aí o América fazer essa estreia na Série D. Então, se o time quer realmente, de fato, fazer um bom campeonato de Série D, tem que se organizar desde já, tem que contratar jogadores desde já. O Leandro, ainda bem que trouxeram um treinador com perfil... Leandro que chegou hoje, que foi apresentado hoje. Exatamente, né? Chegou hoje aqui. E ele já disse, né, que os jogadores vão se apresentar com o físico 100% e eles vão treinar só a parte tática mesmo e tudo com vontade, né? O que ele disse é que o time tem que ter vontade. É verdade, ainda tem a questão da presidência do América, que acabou virando uma minissérie. Vou dizer que foi uma novela não, mas foi uma minissérie, né? Em poucos capítulos, que não tiveram candidatos para substituir o Beto Santos.
Foi isso É, mesmo. ninguém Como a se gente já inscreveu, suspeitava, né? É. Então, mas são pessoas que, quem está lá, conhece do América, né? Que a situação é complicada, é difícil falar de fora, né? Mas, assim, acho que a união agora é o mais importante, né? Que mesmo que não tenha um cara só para assumir, mas que as pessoas que estão lá se unam e deixem as diferenças um pouco de fora agora, né? Um pouco de lado. O grupo que assumiu o América enfim, fez essa reformulação de elenco, chamou o Leandro Campos, a gente não sabe se eles vão permanecer ou não, mas pelo menos não se candidataram, né? A família Rocha, no caso, o seu José Rocha, que está à frente, e aí a gente não sabe se eles vão, de fato, né, seguir aí na frente do América, mas o que a gente sabe é que o time conseguiu se organizar, pelo menos agora para esse início de Série D. É isso aí, como diz a Ana Clara, a união faz a força, faz o açúcar e faz também a renovação da América, tá bom? Ó, a TV Esporte vai ficando por aqui, como tudo que é bom dura pouco. A gente vai fazendo as despedidas dessas mocinhas. Ana Clara Dantas, muito obrigada. Obrigada pelo seu retorno e pela O queijo de coalho. Eu vou trazer a não trazida, não trazida, no português bem dizido, a não trazida do queijo, tá? Terão outras oportunidades. Quero lembrar, para encerrar, que a Universidade do Esporte, o programa da Rádio Universitária, fez aniversário essa semana, né? Um ano. Parabéns para todos os envolvidos, inclusive nós. Inclusive você. Todas que já participamos, né? E que venham muitos anos, né? E para o TV Esporte também. Sim. Verdade. Leiloca? Obrigada, Aninha, pela não trazida do A queijo não de trazida, coalho. De Carla, pessoal, muito obrigada e um beijão, Universidade do Esporte, que vida longa para vocês. É isso, parabéns à turminha do Universitário. Vou repetir, parabéns Universidade do Esporte, porque é um programa muito bacana. Se você não ouviu, ouça lá na FM Universitário 88,9, toda quinta-feira às 8 horas da noite. Não perca, porque é muito bacana. Parabéns a toda a equipe que, sem dúvida alguma, está fazendo um grande sucesso. Assim como a gente também está fazendo sucesso, mas a gente precisa encerrar o nosso programa. A você, o nosso muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na próxima segunda-feira com, claro, muito mais esporte para você. Beijo grande, tchau, tchau.